E a gente tem a pretensão de trazer aí a história sem censura, de maneira a ressignificar este nome que foi escolhido no passado para empoderar, para provocar, mas que também na prática discriminou, né? Este nome ele é polêmico, aristocrata, é odiado, é querido, enfim. E nós gostaríamos de, antes de iniciarmos aí um pouquinho da história do aristocrata ou o porquê dessa escolha, nós sugerimos uma pequena reflexão a respeito de um pensamento que vem falar sobre ressignificação. Quer ver? Presta atenção. Não podemos apagar o passado e nem nos desfazermos da nossa história de vida, mas podemos ressignificar o que já nos causou sofrimento. Nossa chave para transformar qualquer coisa está em nossa capacidade de reformulá-la. E aí a gente convida a atual presidente da Associação Aristocrata Clube, senhora Marta de Oliveira Braga, a nos conduzir nos primeiros passos dessa reflexão, tá? Por que a gente escolheu a Marta Braga? Porque a Marta, ela está nesta posição, é a quarta gestão que ela se encontra na posição de presidente. E a gente que conhece um pouquinho da história do aristocrata, sabe que teve muitos altos e baixos, tá? E aí a gente quer saber, mas que mulher é essa? Quem é você, Marta Braga? E como é que se constrói essa sua relação com o Aristocrata Clube? Conta pra gente. Patrícia, tudo bem aí? Tivemos uma falha com a Marta. Ela caiu. Ah, tá. Eu acredito que a ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui no que se refere ao bate-papo que a gente está querendo trazer, né, para esta noite, para que a gente possa efetivamente ter uma base para dar essa ressignificação a este nome, né? Para que esse nome aristocrata passe a ser querido pela nossa comunidade. É assim, é dando cara a tapa que a gente vai conquistando, né? Quanto mais a gente puder reconhecer que errou e fazer diferente, eu, Lucila, acredito que esse seja o caminho da verdadeira construção do ser humano. E então nós vamos fazer o seguinte, Patrícia, a Marta não voltou não, né? Não, a Marta ela tá tentando conectar e não tá conseguindo, gente. Ela falou, ela mandou uma mensagem, agora eu vi aqui via WhatsApp. Então, nós vamos fazer o seguinte: podemos prosseguir aí nessa reflexão, chamando sobre a história do aristocrata, né? A gente deixa para depois. Eu vou, à medida, no decorrer do programa, eu vou ver como é que eu posso auxiliar a Marta. E eu gostaria muito de que a gente pudesse permanecer aí nessa estrada de ressignificação, prestando atenção num pensamento de Eli Odara Teodora. E vocês vão entender por que é que eu estou pedindo a atenção e por que é tão importante para que a gente possa ressignificar, conhecer a história, o passado. E nesse pensamento dessa Eli, ela diz o seguinte, que canalizada com a ancestralidade para extrair na desigualdade toda resistência para a minha identidade.
Minha consciência está em liberdade. Professora Adriana Vasconcelos, a nossa convidada, professora de História, eu quero muito que você nos diga quem é você e como a ancestralidade alicerça nossos movimentos no presente. Adriana, está por aqui? Boa noite. Quero começar agradecendo o convite, Lucila. Obrigada, Biana. Obrigada, Marta. Lucila, é uma honra o seu convite. É uma honra fazer parte desse programa que vai ser história, porque ele já faz parte, ele está compondo uma história. O Aristocrata, ele faz parte da nossa história e da história de São Paulo, né? Quando a gente fala sobre história, e quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente pautar o que nós somos hoje, né? É pautar quem veio antes, é pautar essa construção anterior. E eu acho, eu não vou dizer equivocado, mas erros, como que a gente classifica se é erro, se não é erro, como que a gente classifica, né? Eu prefiro contar a nossa história, eu vou dizer a história dos nossos ancestrais, a história do povo preto, eu prefiro contá-la com nuances de estratégia. O que pode parecer hoje erro, e talvez por falta de conhecimento ou por resistência mesmo, e talvez a forma que se deu a resistência, a gente possa classificar como erro, mas eu prefiro trazer como estratégia. A ancestralidade, ela nos guia. Eu quero dizer que a ancestralidade, ela está além de ser alguma questão religiosa, porque às vezes as pessoas atrelam a ancestralidade com religião, e isso não tem a ver, né? O que tem a ver é essa construção anterior e que nos pautou para que estivéssemos aqui. E isso é muito nosso, né? Porque existe a Sankofa é uma adinkra que é um desenho, né? A gente chama de adinkra, que constitui a filosofia africana. Então, é um pássaro que ele tem a cabeça voltada para trás e os pés voltados para frente, que significa a gente olhar para o nosso passado, para a gente poder saber onde nós estamos e para poder projetar o futuro. Não tem como a gente caminhar sem a gente saber de onde viemos, quem somos. Por isso, a identidade, para nós, população preta, é muito importante. Quando a gente fala, eu quero saber de onde eu vim, eu quero fazer meu teste de DNA, e às vezes as pessoas falam assim, mas para que isso? Não precisa. Identidade, ela é a nossa composição, né? Então, se a gente for pegar outros povos, alguém vai falar assim, porque a minha avó veio da Itália, minha nona, meu nono, né? Você está fazendo a constituição histórica dessa pessoa, para ela entender quem ela é. Às vezes, o que para nós vai significar, eu quero voltar, vou citar aqui Itália, tá? Porque a gente teve uma colonização muito grande, uma imigração muito grande, né? Então, o que para a gente, às vezes, a pessoa vai voltar lá para a Itália e ver um monte de pedra, e vai chorar, e vai lá um monte de... Para a gente pode ser nada, mas para essa pessoa é o resgate da identidade, é saber de onde veio. Então, quando a gente fala de ancestralidade, é fundamental para nós, é fundamental. E aí eu vou trazer um pouco da questão, eu não vou entrar nessa do aristocrata, propriamente dita, mas eu quero trazer alguns dados que eu comecei dizendo que seriam estratégias e não erros. O que eu quero trazer é assim, que essa palavra aristocracia, que todo mundo relaciona à Europa, na verdade, se a gente for falar em ancestralidade, nós vamos saber que essa aristocracia, essa estrutura
é nossa, muito anteriormente. Essa estrutura de reinados, verdadeiramente, é nosso, né? Então, quando acontece o sequestro, a gente vem para o Brasil de maneira forçosa e construímos a riqueza dessa primeira população branca que aqui esteve e que está, os descendentes estão até hoje, nós trazemos toda a nossa contribuição que passa por essa constituição de reinado, que passa por essa constituição de matriarcado, que passa por essa constituição da sabedoria. Então, tudo isso constitui uma aristocracia. Então, se a gente for ver genuinamente, porque depois que passado o tempo, os brancos eles tinham dinheiro, mas os títulos para eles eram muito importantes. Então, eles compravam os títulos de duque, de duquesa, enfim. E aí constitui-se, entre aspas, a aristocracia. E eles ditam as regras, eles ditam os costumes. E nós, que não temos esse retorno devido, né, na questão de a gente ter se doado forçosamente, ainda que forçosamente, ao trabalho, a construção cultural e a construção da ciência como um todo para este país, nós acabamos não fazendo parte dessa chamada aristocracia criada aqui, né? E aí, porque isso era o título, ele era associado à nobreza, né? Eram pessoas reconhecidas como cidadãs, eram os verdadeiros donos, né? Então, e aí associado à riqueza também. Mas nós, povo inteligente, o povo estratégico, povo da sabedoria, povo que nunca deixou a ancestralidade, conseguimos, mesmo com todas as regras e leis impostas nesse país, para que a gente não avançasse, nós avançamos. E aí, em um determinado momento, a gente começa também, a parte da nossa população começa a ter dinheiro. Mas, de acordo com a história que se constituiu nesse país, o ter dinheiro não bastava, né? Tinha que ser branco e ter o título, né? E aí que eles remetem a essa aristocracia que eles inventaram. E aí a gente acaba também, para poder estar ou frequentar, porque a questão da raça, a gente está falando sobre um país racista, também ainda incide muito. E aí a gente acaba, o que a gente diz que é erro, ainda que é resistente, né? Então, a gente só comete o erro quando a gente reproduz essa estrutura de opressão com os nossos. Aí sim é erro. Agora, quando a gente cria espaços nossos, já que nós somos impedidos de viver plenamente em direito, em questão de qualidade de vida, quando a gente cria os nossos espaços, não é um erro, é resistência. A incidência do erro está quando a gente reproduz com os nossos essa opressão que nos é imposta. Então, eu quero trazer que a questão da ancestralidade é fundamental. Tem algum microfone aberto, acho que é da Marta. Por isso está dando certo. Então, é fundamental que a gente entenda a nossa história, que a gente entenda a nossa construção, que a gente entenda entendendo a nossa história, a gente vai entender os nossos símbolos e simbologias, e aí a gente não vai ser manipulado, porque, assim, essa questão dos símbolos também são muito importantes, porque quando os nossos símbolos são atacados, a gente acaba absorvendo o que é dito e a gente trata deles, e aí a gente enfraquece. Então, a questão da ancestralidade é extremamente importante, a gente saber da nossa história, da nossa identidade e saber que a verdadeira aristocracia vem
de nós. Nós sempre fomos aristocratas. Então, eu queria só trazer. E olha, me cortem, senão só eu falo demais essa contribuição. Muito obrigada. Não, na verdade, Adriana, é só complementar. Eu entendo, até porque você disse muito bem, a gente cria espaços de resistência, né? Então, o fato de muitas vezes a gente não ter o conhecimento é que torna essa criação, essa iniciativa limitada. É a falta do conhecimento que limita. Então, a partir do momento que a gente permanece em movimento, conquistando saberes, nós vamos melhor nos movimentando, a nossa estratégia fica mais forte, né? E a gente passa a abraçar realmente, a nos ver como uma comunidade, como um quilombo, né? Um quilombo firme, forte de resistência. É a limitação. A limitação é a falta de conhecimento que faz com que a gente dê aí umas mancadas, eu diria. Olha, muito bem. Perfeito, Dri. Obrigada. A gente continua aí nesse bate-papo, que eu quero mais é que você também faça algumas interferências que você entenda que venha agregar, né, a esse bate-papo. E como a Marta acabou de entrar, então vamos chamar a Marta? Ô, Martinha, você poderia aí contar para a gente, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficou bastante curioso. Eu falar, pô, mulher preta, na quarta gestão, na posição de presidente, né? E aí a gente fica pensando assim, pô, o que leva essa mulher a resistir dessa forma? Porque a gente que conhece um pouquinho da história do aristocrata sabe que teve muitos altos e baixos, né? E agora, graças a Deus, eu quero mais é que você fale também da atual gestão. Então, a Marta caiu novamente, tá? Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui via WhatsApp e eu gostaria, então, que a gente pudesse fazer o seguinte, olha, que essa questão da Marta está ficando cada vez mais, está despertando mais curiosidade. Nós vamos fazer o seguinte, então, Fabi, pega na nossa mão, por favor, e nos conduz aí nessa estrada de ressignificação, nos conte um pouquinho quem é você e o que vem a ser a aristocracia na real. Embora a Adriana já tenha dado uma iniciada, né, nessa questão da aristocracia, mas eu sei que você também tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente. Então, por favor, seja bem-vinda, Fabiana Silva. Obrigada, tudo bom? Boa noite a todos e todas, né? Fabiana Silva. Algumas pessoas já me conhecem, outras não, então vou apresentar para vocês. Jornalista social não empregado, apresentadora do programa Sobre Tudo, né, que vem de encontro aí com esse programa Aristocrata Público, falando um pouquinho sobre nós. Então, acho que a gente pode começar partindo do que a Ana Pastor falou. Contar uma história é muito mais do que você desenterrar mortos, tirar a terra de cima. É muito mais do que você simplesmente fazer realidade. Quando a gente fala de contar uma história, a gente acaba as vivas, que são as pessoas maquiadas, né, da nossa família, acabam contando as histórias para a gente. Quanto mais a gente conta uma história, então... Fabiana, seu áudio, por favor. Oi, melhorou? Está aberto o meu áudio. Oi?
Meu áudio está aberto. Vocês estão ouvindo, meninas? Olá. Patrícia, tem alguma coisa que a gente possa fazer com relação a essa recepção da Fabiana? Porque parece que está dando um delay, um eco, coisa assim. Você tá percebendo ou sou só eu? Não, eu tô percebendo, mas é na configuração do Zoom dela, gente. Ela o quê? Oi. Peraí, gente. Olá, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Nossa, eu não estou tendo retorno de vocês. É por causa da internet dela, ô Luciano. Tá. Oi, Então, melhorou? eu acabei de pedir a Marta que saia da internet da casa e use a internet do pacote, os dados móveis. Fabi, Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me agora ouvindo? sim, perfeitamente. Tá ótimo. Mas desculpe, gente. Imagina. Martinha, deixe-me só concluir aqui com a Fabiana. Eu estou falando para a Fabiana a mesma coisa que eu falei para você, para que ela saia da internet da casa e use dos dados móveis, porque Sim. a internet dela também está falhando, tá? Ok. E aí, agora sim, já está todo mundo curioso, porque eu já te apresentei 2 vezes, e eles querem saber, então, quem é essa pequena notável chamada Marta de Oliveira Braga, na sua 4ª gestão na posição de presidente, numa associação que a gente sabe que vem aí carregada de uma história de altos e baixos, e precisa ser muito corajosa, muito valente realmente, para poder não desistir e resistir como você tem feito, né? Então, a gente pede para que você inicie dizendo para nós quem é Marta Braga, essa pequena notável, como eu disse, e como é que essa sua relação com a aristocrata começou, se construiu e se constrói até os dias de hoje. Conta para a gente, Martinha. Desculpe, pessoal, o fato do motivo de eu ter saído. Muito bem, não vou ficar aqui falando a respeito disso. Bom, meu nome é Marta Braga, eu cheguei no Aristocrata em 1978, como associada, né? Eu já frequentava menina, né, com uma amiga minha, uma família dela que me levou, e daí passei a gostar do Aristocrata Clube. E fui convidada para participar, para ser colaboradora do departamento social, e como é algo que eu gosto muito de fazer, eu me identifiquei e passei a fazer um trabalho dentro do departamento social. Passando um tempo, fui convidada à diretoria social, a ser diretora social, aceitei. Daí, para ser presidente, levou um tempinho, mas logo em seguida me tornei presidente e fui eleita, reeleita e fiquei lá por três gestões, né? E agora estou voltando novamente para fazer esta passagem que eu pretendo, aliás, fazer para o pessoal mais jovem que está chegando, que estão aí e precisam abraçar o aristocrata, porque a nossa geração ela já está saindo do ar. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho com esses jovens para que eles tomem conta daquele legado, porque o aristocrata é um legado negro, é um legado nosso, da nossa sociedade, da nossa raça, entendeu? Então, tem que haver aí uma transposição de cargos para que possa conseguir chegar
nós até agora não chegamos, né? Você há de convir, eu que tenho a honra e o privilégio de aprender todo dia com você, porque hoje eu estou como vice-presidente e tesoureira na associação, na sua gestão, que é de 2019 a 2021, e nós sabemos que boa parte de todos os projetos que nós tínhamos quando iniciamos a gestão foram interrompidos devido a esse momento pandêmico, né? Mas nós continuamos por detrás dos bastidores a colocar algumas ações que são de suma importância para que a nossa associação permaneça resistindo e construindo, escrevendo a sua história. E é motivo de orgulho mesmo poder fazer parte da sua equipe e desse momento do Aristocrata Clube, um momento tão difícil, não só para o Aristocrata, porque agora a gente fala em dificuldade, dificuldade não, é um momento transformador do planeta, vai? Porque quanto mais a gente fala que é difícil, parece que mais ele fica emperrado. Então, vamos mudar esse vocabulário. Esse momento transformador que a pandemia nos trouxe permite que a gente compreenda cada vez mais o quanto nós somos capazes, né? O quanto nós temos de valores para poder continuar a nos movimentar e continuar a construir esse ideal, né? Que é o ideal de vermos a nossa comunidade preta sendo reconhecida com direitos iguais, sem qualquer discriminação, ocupando todo e qualquer espaço, enfim. E a gente sabe que essa jornada aí, para a mulher, é dupla, né? Porque ser mulher Muito. preta nessa sociedade é uma tarefa árdua. Mas eu, como tenho muita fé, eu sei que Deus não dá um fardo maior do que a nossa capacidade de carregar, então a gente está aí fazendo o nosso trabalho e eu a parabenizo, aproveito a oportunidade para parabenizá-la pela coragem e por tudo que você tem me ensinado, felizmente, né? Você é boa aluna. Ai, muito obrigada. Eu quero tirar uma nota 10. Por isso que eu me esforço. Olha, eu gostaria de saber, Patrícia, se a Fabiana está por aí. Está sim, Lucila. Estou por aqui, sim. Então, vamos lá. Como eu te falei, estava dando um delay, você fala e fala, mas eu vou. Estava tudo assim, bem molinho. Agora vamos ver se a gente consegue te ouvir. Está melhor agora? Tá. Bom, então vou me apresentar novamente. Né? Sou Silva, jornalista social, jornal empoderado, apresentadora do programa Sobre Tudo, que vem dialogar, né, com o Silva, que é o programa de hoje, onde a gente está se reunindo justamente para falar um pouquinho da história, da ancestralidade, da tradição, falar um pouquinho de como tudo acontece. Então, eu acredito que a Adriana Vasconcelos começou bem falando sobre história, falando sobre a diferença entre você Abaixa um pouco o seu volume, que está dando retorno da sua própria voz. Abaixa um pouco o seu volume, abaixa um pouco o seu volume, que está dando retorno da sua própria voz. Porque ele está com atraso por causa da internet. Como se você estivesse em câmera lenta falando. Entendi. Vou sair de novo, então.
Vocês estão me ouvindo? O celular parou de funcionar nesse Estamos te ouvindo. Bom, eu acho que não acredito nisso. Conseguiu, Fabi? Ele está travado, meu celular, eu não consigo ver. Está tudo bem aqui. Não está dando. Estou tentando. Tudo bem. Fabi, calma, respira, tá? A gente vai dando continuidade aqui e a hora que você tiver conseguido resolver, você entra. Tudo bem? Nós já... Bom, acho que são 20 para as 10 agora, né? E a gente precisa seguir com esse nosso bate-papo. Eu gostaria, Adriana, que você retomasse essa fala sobre aristocracia. Eu achei muito interessante, porque isso vem, assim, até situar aos nossos, né? Os nossos mais novos, principalmente, que é como a Marta falou, a nossa maior preocupação é de poder passar esse legado, mas não adianta assim querer falar, vem cá, né? Ela tem vários sobrinhos, eu tenho filha, tenho sobrinhos, eu puxar, não, vem cá, não dá para dar uma ordem, né? É preciso que haja uma atração. E como esses jovens, eles são todos assim, eles já vêm na pegada da militância, né? Eles são meio radicais em determinados assuntos, eles têm uma grande dificuldade com esse nome, chegaram, inclusive, a me pedir para que mudasse. Aproveita que agora você está lá como vice, muda esse nome, porque esse nome afasta todo mundo. E eu até falo para eles, né? Discuto, olha, gente, não é bem assim, a gente precisa entender de onde que a gente veio, a nossa história, de repente isso está em nós. E tem uma outra situação, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? Esse nome, quando ele foi criado, num momento de provocação, né, e de revolta, efetivamente, porque, afinal de contas, para jogar, para fazer parte do time, para eles poderem ganhar, né, os grandes clubes aí, então estava tudo bem, tá com o preto lá dentro do clube. Mas chegava na hora do preto querer utilizar algumas dependências, principalmente a piscina, né, do clube, já não poderia, porque isso traria constrangimento aos associados, né? Então, é realmente um momento de muita revolta, década de 60, tudo fervendo, né? Porém, tem essa situação que a gente falava há pouco, da limitação no que se refere a conhecimento, né? Porque eles provocaram, muitos de nós que somos frutos dessas famílias que frequentavam o aristocrata, nenhuma de nós deixou, tanto menina quanto menino, né? Todo mundo foi para a escola, fez faculdade, podia ser a mãe oriunda de funções mais simples, como lavadeiro, cozinheira, ou faxineira, ou cabeleireira mesmo. Minha tia Mazé era cabeleireira,
e as filhas todas formadas, iam para o conservatório, passaram, tocavam piano, né? As meninas. Então, foi um momento de... O aristocrata, ele teve um significado nessa época de muito poder. Ele trouxe muito poder, mesmo aquelas, como eu falei, mulheres que trabalhavam nessas funções simples, mas elas se sentiam, e elas sim, verdadeiras rainhas. E elas cuidavam e insistiam nessa questão do estudo, faça isso ou faça aquilo. Porém, tem aquela coisa, né? Não, se você está estudando, não se misture com fulano. Então, infelizmente, essa limitação, que é a própria falta de conhecimento, e a gente acabava seguindo, né? Que éramos jovens, enfim, a partir da adolescência a gente já chuta o pau da barraca mesmo, né? Mas enquanto menores, sob a responsabilidade total deles, sem trabalhar, enfim, não tinha como a gente dizer não ou agir de maneira diferente, né? Houve sim essa separação para aqueles que não queriam seguir aquele mesmo caminho, né? Do estudo, de poder crescer em termos de conhecimento, né? Então, quem não queria, não vai para a escola, não pode também estar junto com a gente. Não que as portas fossem fechadas, mas havia, assim, essa barreira com relação a se mora num bairro, né? É melhor não ficar muito com esse povo desse bairro ou aquele bairro, aquelas separações que a gente bem conhece, né? Mas existe uma razão para isso. Afora a nossa própria, eu até me coloco, a nossa própria ignorância na época com relação à nossa história, porque o que nos passava na escola? Qual era a nossa história? Né? Que nós somos pretos porque nós somos filhos dos escravos, descendentes dos escravos, né? E assim nos viam aqueles que nos colonizaram, os que vieram, os imigrantes que vieram também, né? A gente não passava. Então, sabe, não havia uma outra maneira da gente poder se comportar, porque nós não tínhamos conhecimento da nossa história, né? Embora nós sempre tivemos movimentos negros aí que lutam, né, para que a nossa história seja contada verdadeiramente, criou-se leis, enfim, mas isso tudo eu posso dizer que é muito recente, em termos de tudo que nós vivemos. Minha mãe é da década de 30, de 1930 até agora, muita coisa, mas muita coisa mesmo, muita água rolou, e muita coisa é recente, né? Essas nossas lutas pelo espaço, ou mesmo pela nossa história, contar nossa história, eu vejo que foi o ponto fundamental para que a gente começasse a se movimentar de uma maneira mais abrangente, um olhar mais abrangente, um olhar mais acolhedor, né? Que somos todos negros, independentemente da nossa situação financeira, intelectual, econômica ou social. Somos todos negros e todos sofremos a mesma discriminação. Então, a partir desse conhecimento, a gente passa a se unir um pouco mais. E eu quero que você me diga o que mais você acredita como uma mulher negra, militante, professora, o que mais você acredita que nós podemos fazer para quebrar determinados paradigmas e podermos efetivamente participar desse processo de união, porque é o teu negócio. A união faz a força realmente, evidentemente. Bom, Lucila, você, falando em poucas palavras, o que você trouxe, é fundamental que a gente saiba da nossa história, é fundamental que a nossa história seja contada dentro dos espaços de educação, né? Então, nas escolas, porque o que você colocou de maneira brilhante é que, primeiro, os nossos pais, os nossos avós, não queriam que nós sofrêssemos. Eles também aprenderam
Mas olha que coisa interessante. Eles também aprenderam que não era tão bacana ser preto, ou que a nossa história vinha aí realmente de sofrimento, que a gente partiu da escravidão, que nós éramos, se você abrir o dicionário, estava ali, preto ou negro, sujo, escravo, quer dizer, o significado de ser negro era de ser escravo. E quem queria ser escravo? Quem queria descender de um povo fracassado, que se deixou escravizar? Era isso que contavam para a gente, né? Então, esse acesso à educação, que era a única forma que nós tínhamos de ascender, né? Não era uma certeza, mas era uma possibilidade, né? E também colocavam para nós que os nossos que não tinham acesso à educação é porque não queriam, né? Não querem, então não querem, são vagabundos não podem estar com a gente, né? Nós somos, aí eles colocavam ali umas categorias, você não é tão, você é preta, mas você é diferente, você é diferente deles, então a gente acabava sendo seduzidos mesmo por essa lógica que fazia com que nós nos separássemos. E essa lógica colocada da separação atende quem sempre esteve na questão de dominar. Então, ficava muito interessante. E com esta lógica da separação, também a gente acabava internalizando essa hierarquização. Se eu tenho acesso a estudo, se eu tive uma condição, se eu tive uma ascensão social, eu também não sou mais igual a você. E eu nem quero ser igual a você, eu quero me distanciar de você, porque se eu olhar para você, se eu estiver com você, eu vou lembrar que eu sou preto. E eu não quero, eu quero, quanto mais eu me distanciar de tudo que lembra quem nós somos, melhor. Aí eu vou ser aceito nessa sociedade imposta. Então, quando a gente vira essa chave... Agora, veja bem, eu disse que tem aí um paralelo que é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente fazia essa reprodução dessa separação, também, ao mesmo tempo, a gente sabia, e aí eu vou dizer que a gente remete à ancestralidade, que essa tentativa de separação ela não era tão real, porque no final a gente acabava estando junto com os nossos. Querendo ou não, quando a gente traz esse exemplo do clube que não nos aceitavam na parte social, a gente acaba se juntando aos nossos, que também está numa condição melhor que os outros, mas somos nós que estamos, somos nós que vamos nos perceber. Então, inconscientemente, essa questão da unidade e da união, ela continuou existindo. E quando a gente traz para a questão da educação, a educação foi um dos braços de resistência da eugenia, do embranquecimento, porque a gente tem duas questões, Lucila. A gente tem o branqueamento, que daí a gente fala da questão da pele, então, do estupro das nossas ancestrais, e porque tinha um projeto de branqueamento, era um projeto, até 1930, a população seria toda branca, né? Eles acreditavam a brancura ao progresso. E tinha o processo de embranquecimento. O embranquecimento tinha a ver com a cultura. E aí, quando eu falei para você, nega-se os nossos símbolos, nega-se a nossa cultura, nega-se a nossa música, nega-se a nossa expressão corporal. Porque antes de sermos sequestrados, nós somos o povo, e aí eu vou dizer que nós somos únicos, nós somos diversos, nós pensamos diferente, senão todo mundo pensa que tudo preto, tudo igual, pensa igual. Não, nós somos diversos, nós brigamos, nós discutimos, cada um tem um jeito de pensar, né? Mas o que nos une é sermos vencedores. Eu digo sempre que nós somos vencedores.
Porque se nós formos estudar, não somos mimizentos, como dizem. Ela vem comigo, não tem nada de mimimi. Quando a gente conta a nossa história e a gente conta o que os nossos ancestrais passaram, ao mesmo tempo a gente está falando que nós somos vencedores. Então, o que nos une dentro das nossas diversidade e das nossas divergências é que nós somos um povo vencedor. E vamos continuar vencendo, viu? Vamos continuar vencendo a despeito de tudo que tem por aí. E aí, quando você traz a educação como ponto fundante nessa estruturação e manutenção desse racismo estrutural, que é sobre isso que nós estamos falando, quando a gente consegue virar essa chave da educação, e aí a gente parte, não da escravização, mas a gente parte do continente africano, que nós somos africanos em diáspora, e a gente sabe da grandiosidade, pronto, acabou. Aí ninguém nos segura. E a gente, mas sem saber, inconscientemente, nós trazemos este matriarcado dentro de nós. Nós trazemos essa estrutura de realeza dentro de nós, né? Eu vou dar um exemplo, assim, quando você diz que as nossas mães, que as nossas avós, que mesmo não tendo acesso a uma condição de vida melhor, elas estão num lugar de lavadeiras e cozinheiras, tudo tal, mas elas tinham essa questão de nos levarmos a fazer aula de piano, tal. Isso não é porque elas estavam copiando as mulheres brancas que eram é porque isso já estava dentro de nós, né? Quem nos copiou foi esse outro povo. Então, é nisso que a gente fala da ancestralidade. Às vezes você vai numa favela, você vê uma menina que ela nunca entrou numa escola de balé, mas ela tem uma postura que não é de balé, não é europeu. É da nossa ancestralidade. Então, a nossa ancestralidade, independentemente de religião, de condição social, ela está conosco, mesmo que nós aprendamos a negá-la, né? Então, a educação ela é fundamental nesta virada de chave. E aí, quando você fala, como que a gente traz essa juventude? Porque eles são a nossa continuidade, e são a nossa continuidade, como que a gente traz, né? Como que a gente seduz? Porque tem que ser um processo de sedução. Como que a gente faz com que eles entendam que este nome, na verdade, nos pertence? E que foi branqueado, e que foi embranquecido, e que como a ciência, como a matemática, como a engenharia, como a filosofia, foi dada como invenção do povo branco. Não foi. Então, o nome, a gente traz essa legitimidade de usá-lo. Agora, isso é um ponto. Agora, se em algum momento a gente entender que realmente ele deva ser mudado, porque a gente faz uma exaltação direta à nossa ancestralidade, é uma outra questão. Mas se a gente diz, e se a gente concordar que este nome não nos pertence, nós estamos concordando com a ideia de que nós não viemos de reis e rainhas. Nós estamos concordando com a ideia que nós viemos de escravos, e nós não viemos definitivamente de escravos, e nem escravas. Então, é nesse sentido. Agora, eu comecei de trás para frente, Lucila. Eu acabei não me apresentando. Vou falar muito rapidamente. Eu sou a professora Adriana Vasconcelos, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de São Paulo, amo a minha profissão, escolhi ser professora, saí candidata em 2016, foi a primeira vez que saí, e o que me levou para a política institucional foi realmente essa questão da educação, de a gente trazer a nossa história, e quando deu 2016, que começou uma mudança total, e aí eu disse, a gente vai retroagir no tempo, porque o que a gente está avançando vai ser ceifado, e se a gente for estudar a nossa história, toda vez que nós avançamos, houve um retrocesso,
porque não interessa que a gente avance, né? Então, todos os períodos da nossa história deste país que nós avançamos, houve um retrocesso. Então, neste momento de 2016, eu saí candidata, nem sabia nada, fiquei como a candidata negra mais bem votada, fiquei como vereadora suplente. Fiquei 2 anos como assessora parlamentar, aí eu entendo como se dá a política por dentro, entendo que é o nosso lugar, se a gente quiser estar lá, é lugar nosso, porque quem foi o primeiro povo que fez democracia neste país, enquanto era um império, foi o nosso povo, foi o nosso povo no Quilombo, no Zumbi, né, e Dandara. A gente tem que trazer sempre a figura da mulher, porque a mulher preta, e aí eu não tenho problema nenhum em dizer, foi que trouxe a estrutura para que essa sociedade chegasse a se estruturar, ter o poder que tem. Somos nós que trouxemos isso. Nós que trouxemos a educação, enquanto ela não era um sistema regularizado neste país, foram as nossas ancestrais que ensinavam as crianças brancas a ler e a escrever. Então, erroneamente e não por acaso, nos ensinaram que a gente chegou aqui sem saber ler e escrever. Então, eu tenho muita tranquilidade em trazer que nós somos a estrutura desse país e do mundo, porque nós estamos no mundo todo. E parabéns para Marta, parabéns, Lucila, porque vocês estão no lugar que pertencem, que são pertencentes a vocês, né? Porque nós somos a coluna da sociedade, sem nenhuma questão contra, porque às vezes as pessoas falam sobre nós, e aí, porque está contra os homens, ninguém está contra ninguém, porque a gente não é o povo que não acolhe os nossos homens, muito pelo contrário, nós não disputamos, né? Nós agregamos, e agregamos de maneira... às vezes a gente tem uma fala mais incisiva, eu sou essa pessoa que eu tenho a fala mais incisiva, às vezes, mas a gente sempre tem isso com muito afeto, né? Sempre na intenção de contribuir. Quando 2018 termina, eu saio para deputada federal, fico como deputada federal suplente. 2020 saí novamente para vereadora, só não assumi porque o partido não conseguiu atingir o coeficiente, mas eu fui a candidata mais bem votada do partido. Hoje eu me encontro na Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, do município de São Paulo. Estou à frente da pasta São Paulo Farol contra o Racismo Estrutural, no projeto que não poderia ser diferente, um projeto de educação, que foi o que me levou a essa estrutura da política institucional, é o que eu acredito, e acredito na educação como um dos pilares que manteve e sustentou esse racismo estrutural e solidificou essa cultura racista. Então, é a educação que vai ser um dos pilares que vai transformar isso. E então, a gente está com um projeto, junto com a Secretaria Municipal da Educação, de fornecer aos professores uma formação de pós-graduação em educação étnico-racial. E temos um outro projeto, então, isso é um legado para a cidade e para toda a população, independentemente se é branco, se é preto, se é não branco, porque quando a gente fala do combate ao racismo, nós estamos falando de um novo marco, de um novo marco civilizatório, nós estamos falando de qualidade de vida para todas as pessoas, né? Então, é nesse sentido. E um outro evento, um outro ato que nós vamos ter, e é o primeiro de muitos outros, porque a gente vai entrar isso para o calendário da cidade, é um evento que vai ter no final do ano, que é a Expo Internacional Dia da Consciência Negra. E é um evento nosso, é um evento que pauta na educação, na sensibilização e no convite para a transformação. Vai ser a história contada a partir de um outro olhar, que não é o olhar hegemônico, que não é o olhar que a gente aprendeu na escola. Vai ser a nossa história contada a partir do nosso olhar. Vai ter muita interação, vai ter um túnel do tempo, que é uma interação que vai aguçar todos os 5 sentidos, a gente vai fazer uma imersão mesmo, nós vamos voltar ao tempo,
isso desde o começo da humanidade. A gente vai chegar no evento, no pavilhão do AMB, pavilhão oeste da AMB, são 10 mil metros quadrados. Nós vamos entrar a partir do início, nós vamos nascer, e a vida começou na África, então a gente vai entrar a partir de um baobá gigante, eu vou terminar aqui, um baobá gigante, que é uma árvore sagrada para os nossos irmãos africanos. A copa vai ter um rosto de uma mulher negra e o tronco é uma barriga. E para a gente entrar no pavilhão, a gente vai passar por isso. E aí é o nascimento, é a Mãe África. Todos vão ter que passar por ali, todos tiveram que passar por ali. E o túnel do tempo é fazendo essa volta a partir do Egito, que vai contar a história, a ciência, a nossa travessia forçada e a nossa estada neste país e a nossa construção para esse país. E é isso, é mais ou menos isso. Vai ser de 19 a 22 de novembro. Dia 19 é a abertura a gente vai trazer pessoas autoridades de outro país, as autoridades do nosso país, convidados do movimento negro. Então, dia 19 vai ser a abertura oficial para convidados de imprensa, 20 e 21 para o grande público e 22 para as escolas. Né? Vai ter o Quilombinho, que também tem muita interação tecnológica para as crianças, também trazendo a nossa história. Vai ter a contação de histórias, vão ter interações tecnológicas dos pequenininhos até 13 anos, então de 0 a 6 anos, depois de 6 a 13. Vão ter palestras, rodas de conversa e expositores. 5 eixos: educação, mulher negra, empreendedorismo e tecnologia, saúde e cultura. Cultura, ela vai versar música, teatro, cinema, fotografia, comunicação de todas as formas, então televisiva, escrita, mídias sociais, e também o que está na cultura, daí dança, tudo, né? Tudo que é ligado à nossa cultura. E o que eu deixei também no pavilhão da cultura foram as matrizes africanas, porque, de novo, eu remeto que não é uma religião, é um modo de vida, é uma estrutura social, é uma resistência da nossa cultura ancestral, é uma resistência política. Então, por isso está também no pavilhão da cultura. E remetendo, é sempre isso, fazendo a história do passado para a gente chegar no futuro. No empreendedorismo, a gente vai ter, desde as nossas confecções de todas as formas, até as startups que estão em Gana, que hoje Gana é o segundo Vale do Silício, então tem muita tecnologia e a gente tem que se aproximar do nosso continente mãe e desmistificar essa ideia de que a África é pobre, porque isso também faz parte do racismo estrutural e faz com que a gente não tenha orgulho de onde a gente vem. Então, a gente vai trazer isso para mudar e para a gente realmente caminhar enquanto sociedade para todo mundo. É isso. Olha, eu é que te parabenizo, tá? E falo para você do meu privilégio em conhecê-la e poder estar aqui, você compartilhando todas essas notícias, essas informações, esses saberes, enfim, é realmente emocionante, extasiante. Eu quero mais é que você volte em outras oportunidades, que venha trazer essas informações, o conhecimento e também as ações, né? Tudo que você está fazendo, para que todos nós possamos prestigiar, porque é isso, gente. Juntos nós somos muito mais fortes. Juntos, prestigiando os eventos, as ações das nossas companheiras, dos companheiros, é que a gente vai fortalecendo essa união e dando um novo significado à comunidade preta, uma comunidade realmente que fale a mesma língua no que se refere ao combate ao racismo estrutural. Né? Então, muito, muito obrigada, Fabiana, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Marta. Em nome da Associação Aristocrata, Lucila Fora da Curva,
agradece e pede a Deus que abençoe a todos, e a gente parte para o nosso final de programa, lendo um outro pensamento, esse é de Mariana Moreno, que diz o seguinte, que ressignificar é entender que as coisas não precisam acabar. Elas só precisam de um novo sentido. Pois é isso. A quem um dia me pediu para que pudesse mudar o nome, não vou mudar, porque eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai construir um novo sentido para o nome aristocrata e vamos todos nos sentir muito orgulhosos por abrirmos as portas do aristocrata a toda a aristocracia da comunidade da cidade de São Paulo, a comunidade preta da cidade de São Paulo. É isso que eu mais quero. E a Martinha, eu tenho certeza que quer também. Então, gente, olha, muito obrigada. Na próxima quinta, a resenha será sobre o protagonismo de ontem e de hoje da mulher por trás e à frente dos eventos realizados no Aristocrata Clube. A gente sabe que o sucesso desses eventos se deve ao trabalho das mulheres que ficavam atrás, né? Que ninguém nunca menciona, mas a gente está aqui hoje para mencionar, valorizar e agradecer essas mulheres. E nós teremos também convidadas e queremos mais é que vocês, convidadas de hoje, participem desse momento com a gente, né? A gente conta com a presença de todos. E a Fabiana, eu faço um convite. Eu gostaria muito, Fabiana, que você pudesse nos auxiliar na elaboração dos nossos programas, dos nossos projetos, enfim, eu quero que você pense bem e que depois você me manda o WhatsApp, né? Fala comigo e a gente vai e a gente vai aí alinhavando, costurando essa possível parceria, tá bom? Então, olha, em nome do Aristocrata Clube, eu agradeço aos nossos ancestrais, que eu tenho certeza que estiveram aqui conosco, numa vibração quente, forte, para que a gente permaneça resistindo, porque essa é da nossa natureza, né? É da nossa natureza sermos vencedores e vencedoras. Então, eu agradeço aos nossos ancestrais que, com as suas ações e resiliência, contribuem para que a gente siga construindo nossa história. Aos nossos orixás, anjos, santos, mentores, não importa o nome, mas a gente sabe que existe alguém acima de nós a quem a gente deve essa proteção e a gratidão por termos chegado aqui onde nós chegamos, né? E desejamos que esse final de semana seja infinitamente abençoado, como foi abençoada esse nosso encontro. Vamos, então? Partiu para o fim de semana? Partiu. Deus abençoe a todas. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Tá? Obrigada, Lucila. Tchau, obrigada, tchau, Marta. tchau. Obrigada, Fabi. Obrigada. Não esquece, vocês estão fazendo parte disso tudo. Eu só estou lá porque é por nós. Estamos juntas e, sim, final do ano, vamos festejar esse evento, que é para nós. E, se Deus quiser. Muito obrigada. Sucesso no novo cargo, sucesso, viu, Lucila? Sucesso, já é de sucesso, com certeza. Parabéns para você, parabéns, Marta. Parabéns. Tá bom, obrigada. Parabéns para todas vocês também, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau. A noite é demais, é lutar pela paz. Ai. Meu irmão lutar